Olá, pessoal! Estamos aqui então para começar o nosso terceiro módulo do curso de Biologia. O assunto do momento é a genética e conforme vocês podem observar, é um assunto bem variado, né? A gente vai falar um pouco das diferentes características físicas que existem, a gente vai falar de código genético, a gente tem bastante assunto. Para começar então, queria trazer para vocês um pouquinho da definição de genética. Então, conforme está escrito aqui para vocês, genética é um adjetivo. Esse adjetivo ele tem uma origem grega que vem de gênese. Gênese em português, né? Em grego, é essa palavra esquisita aqui que eu nem me atrevo a falar. Mas enfim, gênese significa origem. O substantivo ligado à genética é o geno, que também em grego significa isso daqui. Quem souber grego, fica à vontade para ler. Que vem então do significado de dar à luz. Genética, turma, tem uma origem um pouco ligada a Gênesis, né? Que está relacionado com diversos assuntos, principalmente dois grandes que são então a ciência, né, a genética, e a religião, que é aquele livro do Gênesis que tem na Bíblia e etc. A gente aqui não vai entrar no cunho religioso do assunto. Por quê? Porque nós estamos tendo uma aula de biologia que é de ciências, está relacionada às ciências. Nada contra a religião, muito pelo contrário, mas a gente pode deixar para conversar sobre religião e ciência e a associação entre esses dois assuntos em um outro momento que seja mais apropriado. A ideia, então, turma, de eu ter trazido para vocês essas duas figuras aqui é mostrar um pouquinho, então, sobre como a palavra gênese, que significa origem, está ligada no nosso senso comum, ou seja, naquela ideia que a gente tem quando a gente ouve essa palavra, né? De algo que está sendo criado, de algo que era obscuro e foi feita à luz por um ser superior, né? Pelo toque poderoso de algum ser superior que foi capaz de criar tudo que existe, enfim. Genética, então, está ligada à origem, a dar luz. A gente vai começar, então, esse primeiro bloco, vai falar sobre um pouquinho da história da genética. E conforme vocês podem ver, a história da genética é antiga. Começou, então, com o grego Hipócrates em 410 a.C., ou seja, 1500 anos atrás. Ele criou uma teoria que ele chamou de teoria da pangênese. Pan significa muitos e gênese, então, conforme a gente já viu, significa origem. Para Hipócrates, na teoria da pangênese, então, ele achava que dentro do nosso corpo a gente tinha diversos pontos, diversas partículas que nos davam as características físicas e que essas partículas se concentravam no sêmen. Ele não quis dizer sêmen no sentido de local onde os espermatozoides estão, mas ele chamava de sêmen tudo, tanto espermatozoides quanto óvulos. Então ele falava que nos sêmens é o mesmo significado que a gente dá hoje para a palavrinha gameta, tá? Então só para simplificar e para ficar mais fácil para a gente, eu vou usar gameta. Ele falava que nos gametas existia um aglomerado dessas partículas que estavam todas espalhadas pelo corpo e que eram comuns nos dois corpos, partícula que dava característica de cabeça, pé, braço, mão e assim por diante. E, ao se juntarem, davam origem a um novo ser vivo. Dois adeptos muito famosos da teoria da pangênese do Hipócrates foram Lamarck e Darwin, que estão relacionados com a teoria da evolução.
Mas conforme vocês vão aprender também, nas ciências nem sempre as teorias estão bem divididas e delimitadas. Uma teoria acaba abraçando um pouco do que a outra descobriu. E isso é muito bom. Então, vocês vão ver que muitas vezes a teoria da evolução vai estar influenciando na genética e na botânica, e a botânica vai estar influenciando na evolução e assim por diante. Essa teoria de Hipócrates, pasmem, foi aceita até o final do século XIX, ou seja, 1800 e lá vai um monte de anos, o pessoal ainda achava que era assim, aceitavam Hipócrates. Próximo da época de Hipócrates, também tinha um outro pensador bem importante, que foi Aristóteles. Aristóteles, em 300 a.C., tomou conhecimento sobre a teoria que Hipócrates havia criado, que ele chamou de pangênese, e ele refutou. Refutar significa ir contra alguns pontos bem importantes da teoria da pangênese. E ele desenvolveu uma teoria um pouco diferente que a gente deu o nome de epigênese. Vocês percebem que as palavras são parecidas, né? Então, pan significa de diversos lugares diferentes e epi de um lugar específico, concentrado, que é o que está mostrando essa figura aqui pra gente. A teoria da epigênese também é chamada de teoria do germoplasma. Por isso que está escrito esse termo aqui nessa imagem. Basicamente, o que vocês veem de diferente da figura anterior? Não tem um monte de setinhas saindo do corpo das pessoas aqui, estão vendo? As setinhas elas estão concentradas no local de formação dos gametas, nos órgãos sexuais. A diferença da teoria de Aristóteles para da teoria de Hipócrates é que Aristóteles também chamava de sêmen, só que ele falava que era o sêmen, o gameta, ligado ao sangue da menstruação que produzia um novo ser. E essa teoria, por outros adeptos, também foi aceita até o final do século XVIII, até o final do século XIX, 1800 e lá vai um monte de anos de novo. Tá? Claro que não pelos mesmos pensadores, né? Então Darwin e Lamarck acreditavam na pangênese e outros pensadores, sem terem se manifestado com muito fervor, acreditavam em Aristóteles na teoria do germoplasma ou da epigênese. Turma, ficou assim por um tempão. Por quê? Porque nesse meio de tempo a ciência, ela não avançou muito. A gente teve a Idade Média, a gente teve o período no qual a religião comandou bem, não a religião, né, mas alguns pontos ligados a algum tipo de religiosidade comandaram muito, governaram muito a ciência e impediram um pouco o avanço das ciências em geral. Aí eu não estou falando nem de ciências biológicas só não, tá? Estou falando de todos os tipos de ciências que a gente tem, ciências da terra, ciências da natureza, enfim. Quando, na época do Renascimento, então, do Renascimento cultural, que foi a transição da época das trevas para a época das luzes, que o pessoal fala em história, né? Apareceu então esse botânico, Joseph Kohlreuter, nome difícil, hein? Que em 1761 publicou um trabalho falando sobre hibridização de plantas. O que é hibridizar uma planta? Hibridizar é você pegar e unir, fecundar as plantas, né? E isso ele fazia, tanto ele deixava ser feito ao natural, quanto ele fazia artificialmente. Ele cortava algumas partes da planta, tentava fazer outras e assim por diante. Tanto Darwin quanto Mendel entraram em contato com o trabalho desse nosso amigo de nome complicado. O Kohlreuter, ele publicou então em 1761 e o trabalho dele ficou esquecido por mais ou menos 100 anos, até que Darwin e Mendel
quando publicaram os seus trabalhos, que foi por volta de 1860 para os dois, resgataram então todas as descobertas dessa parte de hibridação e mostraram que o trabalho dele não foi em vão, que ele não estava esquecido, né? Um pouquinho depois, então, 100 anos depois, né, Darwin publicou seu livro Origem das Espécies. Olha o nosso amigo Darwin aí, que beleza, né? Turma, a gente tem então o livrinho Origem das Espécies aqui desse lado, conforme vocês estão vendo o laserzinho do mouse, e no centro do slide a gente tem o capítulo que o Darwin dedicou a falar sobre a variação de animais e plantas, mas não de animais e plantas em geral, e sim animais que foram domesticados. E nesse capítulo o Darwin fala então um pouco mais específico sobre possibilidades de por que aconteciam variações nos cruzamentos, assim como o Kjellreuter fez isso para as plantas. Darwin começou a fazer uns apontamentos, então, não só para a planta, mas também para os animais. E aí ele não conseguiu avançar muito, mas ele fez uns apontamentos importantes. Em seguida, concomitante ao Darwin, né, ao mesmo tempo, em 1865, então final do século XIX, a gente vai ter Mendel apresentando o seu trabalho que ele chamou de Experimentos em Hibridação Vegetal. E ele apresentou para quem? Para a Sociedade de Pesquisa da Natureza em Brno, que era a cidade onde ele estava. Nessa época foi muito difícil para Mendel, porque o trabalho dele não foi reconhecido, a sociedade não levou ele a sério, achou que o trabalho dele não era bem fundamentado. E a publicação do trabalho, apesar de ter acontecido em 1866, ela ficou esquecida sem ninguém dar muita bola para essa publicação por 35 anos. Até que, mexendo com características muito parecidas com o que o Darwin mexeu, apareceram dois cientistas holandeses, que eram o Hugo de Vries, que é esse nosso amigo aqui da esquerda, e o Carl Correns, que é esse nosso amigo aqui da direita. E eles, no trabalho dos dois, eles falaram de cruzamento de plantas. E nos dois trabalhos eles chegaram às mesmas conclusões de Mendel. Conforme eles estavam reunindo os resultados dos experimentos para conseguir escrever um artigo e publicar na sociedade científica tudo que eles descobriram, eles entraram em contato com o trabalho de Mendel, cada um na sua. Eles não se comunicavam, né? Eles estavam em lugares diferentes, mas o trabalho de Mendel estava disponível e eles acabaram entrando em contato. E aí eles reconheceram o trabalho de Mendel, a importância desse trabalho, e eles fizeram uma citação dos trabalhos de Mendel no seu próprio trabalho. Então isso resgatou o trabalho do Mendel, deu ao Mendel toda a importância que o trabalho dele realmente teve, e aí sim conseguiu se desenvolver o trabalho dele, desenvolver a teoria dele, em cima dos trabalhos do De Vries e do Carl Correns. As referências que a gente usou para hoje foram essas. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra na nossa próxima aula. Muito obrigada e bons estudos!